Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula, onde o conteúdo abordado é unidades, medidas e volume. E também vamos ver o volume do paralelepípedo. Então, vamos trabalhar essa conversão de unidade e também o volume do paralelepípedo, tá certo? Temos aqui a unidade padrão, que é o metro cúbico. Esses são os submúltiplos. O que são os submúltiplos? São unidades menores que o metro. Então temos o decímetro, o centímetro e o milímetro. Como é volume, todos elevado ao cubo. E os múltiplos são unidades maiores que o metro, que é a unidade padrão. Então temos aqui o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Como é volume, todos elevado ao cubo, tá certo? Símbolo. Temos aqui o símbolo de cada um deles. Na maioria das vezes a gente vai ver os símbolos, tá certo? E não o nome. Aqui a gente tem uma relação com o metro cúbico. Então aqui eu tenho um metro cúbico. 1000 metro cúbico corresponde a um decâmetro. 1 milhão de metro cúbico corresponde a um hectômetro e assim vai. 0,01 metro cúbico corresponde ao decímetro cúbico, tá certo? Para entender melhor, a gente tem aqui esse esquema. Então vamos pensar aqui no metro cúbico, que é a nossa unidade padrão. Então se eu for pegar uma unidade tipo metro cúbico que for transformar numa unidade menor, então tipo aqui, o metro cúbico eu vou transformar em decímetro cúbico, está aqui do lado. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 1000, tá certo? Então, se eu tenho um valor em metro cúbico e vou transformar em decímetro cúbico, eu vou multiplicar por 1000. E se eu fosse transformar um metro cúbico em centímetro cúbico, o que eu ia fazer? Eu ia multiplicar por 1000 e depois por 1000 novamente. Ou seja, se eu multiplicar 1000 vezes 1000, isso aqui dá 1 milhão. Então, se eu quero transformar o metro cúbico em centímetro cúbico, eu vou pegar o valor que está em metro e vou multiplicar por 1 milhão, tá certo? Então, cada casa dessa está sendo multiplicada por 1000. Isso é, se a grandeza que a gente estiver utilizando, ela for maior do que a próxima que a gente vai transformar. Então, se eu pego uma grandeza e vou transformar numa menor, eu vou multiplicar ele por 1000, como a gente está vendo aqui. Agora, se eu pegar também como base o metro cúbico, se eu for pegar a unidade e vou transformar numa maior, eu vou dividir por 1000. Tipo aqui, eu tenho um valor em metro cúbico e vou transformar em decâmetro cúbico. Vou fazer, estou pegando uma unidade menor e transformando numa maior, então eu vou dividir por 1000, tá certo? Se eu for pegar um valor em metro cúbico e for transformar em hectômetro cúbico, eu vou fazer, eu vou dividir por 1000 e dividir por 1000 novamente, ou seja, eu vou dividir por quanto? Por 1 milhão, já que 1000 vezes 1000 corresponde a 1 milhão. E se fosse para quilômetro, ia ser por 1 bilhão, porque seria 1000 vezes 1000 e vezes 1000. Então ia dividir o valor que estava em metro por 1 milhão para chegar em quilômetro cúbico, tá certo? Resumindo, se for transformar uma grandeza maior para uma menor, é só multiplicar ele por 1000. Isso é, casa por casa, tá certo? E se for pegar uma grandeza menor e transformar numa maior, você vai dividir ele por 1000. Vamos ver o exemplo aqui. Eu tenho aqui 5 decâmetros cúbicos e a gente vai transformar ele em quilômetro cúbico. Então vamos pegar aqui. O decâmetro cúbico está aqui, ó. E a gente vai transformar em quê? Quilômetro cúbico está aqui. Ou seja, a unidade que a gente tem, ela é uma unidade menor do que a gente vai transformar. Então o que a gente vai fazer? Vai dividir, ó, por quanto? Por 1000 e por 1000 novamente. Ou seja, 1000 vezes 1000 é 1 milhão. Então eu vou dividir 5 por 1 milhão. Então, tá aqui, ó. Se você não entendeu por que foi 1 milhão, deixa eu colocar aqui do lado. 1000 vezes 1000. Então, se você tem zero no final, você esquece o zero, multiplica 1 vezes 1 é 1. E no final só acrescenta o zero. Então, 360. Então, por isso que
eu vou dividir o 5 aqui por 1 milhão. Então, como é que a gente faz isso aqui? Se falar mais, não tem como dividir, já que o 5 ele é um número menor do que 1 milhão. Sim, ele é menor, mas vai dar número decimal, tá certo? Na maioria dos casos aqui, vai trabalhar com número decimal. Então, o que a gente faz? Se eu for dividir o número por 10, por 100, por 1000, por 1 milhão, você repete esse número e coloca lá o zero à esquerda desse número. Então, são 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que a gente vai fazer agora? Como aqui ele tem 6 zeros, você sabe que o 5 aqui tem uma vírgula depois dele aqui, tá certo? É 5,0. Então aqui tem uma vírgula, só que não precisa aparecer. O número 5 ele é 5,0 e esse vírgula zero não aparece. Então aqui tem uma vírgula no final. O que eu vou fazer? Aqui não tem 6 zeros, então esse número ele tem que ter 6 casas decimais. Então a vírgula tem que ter, ficar em algum lugar por aqui. Tem que ter 6 casas decimais. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui você vai colocar a vírgula, ou seja, 0,0000005. O que? Quilômetros cúbicos. Bem tranquilo, né? A gente não precisou dividir, só pegou o número, repetiu lá, colocou o zero e contou. Tem 6 zeros, então vai ter 6 casas decimais, tá certo? Vamos ver mais um aqui. O segundo item aqui. Então temos aqui 8 hectômetro e vamos transformar em decâmetro. Vamos pegar aqui, ó, hectômetro está aqui. E aqui está o decâmetro, ou seja, a gente vai pegar uma unidade maior e transformar numa menor. No caso, vai fazer o quê? Multiplicar. Então, vai ficar 8 vezes 1000. A gente só vai dar uma casa, então, vezes 1000. 8 vezes 1 é 8. Como no final só tem zero, você repete lá o zero. Então, 8.000. 8.000 o quê? Decâmetro cúbico. Tá certo? Tem que colocar no final também a unidade. Mais uma, 5,4 metro cúbico. Vou pegar aqui em cima, fica mais fácil. Está aqui um metro cúbico. E vamos transformar no hectômetro cúbico. Está aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? A gente tem uma unidade que está sendo um metro cúbico que é menor. Vamos transformar numa maior. O que a gente vai fazer? Vai dividir. Por quanto? Duas casas. Então a gente vai dividir por 1 milhão. Então vai ficar 5,4 dividido por 1 milhão. Tá aqui. Então o que a gente faz? Da mesma maneira que a gente fez a primeira, repete lá o 5,4. Tá aqui a vírgula menorzinha. Coloca lá o zero, ó, à esquerda. Então 6 zero. 3, 4, 5, 6. Pronto. Então nesse caso a vírgula está aqui. Essa vírgula vai ser deslocada 6 casas para a esquerda. 3, 6. Ó. Então você vai contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui não vai ter mais vírgula, ou seja, ficou 0,1, 2, 3, 4, 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 0 e no final 54. O que? Então tem que colocar no final o H, M ao cubo, ou seja, hectômetro cúbico. Por último temos aqui 7,9, novamente é quilômetro cúbico, está aqui. E vamos transformar ele em metro cúbico. Então aqui, ó, vai pegar a unidade maior, transformar no menor. Então vai fazer o quê? Multiplicar por quanto? Por 1000 e depois por 1000 novamente, no caso por 1 milhão. Então vai ficar 7,9 vezes 1 milhão. Repete lá o 7, repete o 9, 3, 6, 0 no final, ó. Então repete, 6, 0, 3, 4, 5, 6. Como aqui tem uma casa decimal, aqui também tem que ter uma casa decimal. Então vai ficar, aqui a gente pode eliminar, sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milhões e 900 mil. O que? Metros cúbicos. Deixa eu repetir ele aqui, 7, 9, 2, 3, 4, 5, 0. 3, 4, 5. E no final, metros cúbicos. Tranquilo, né? Agora a gente vai para o volume do paralelepípedo. Então aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de A, essa altura.
esse comprimento aqui de B e essa espessura aqui de C, certo? É como se fosse a altura, o comprimento e a largura. Então, calcular o volume do paralelepípedo, que a gente faz é só fazer a multiplicação das três dimensões, da altura, do comprimento e da largura. No caso, vai ficar o A vezes o B vezes o C. Vamos colocar o valor, vamos colocar aqui 2, 5 e 2. Então aqui eu tenho, vamos colocar centímetro no final, tá certo? Tá. Centímetro e centímetro. Então qual é o volume desse sólido aqui? É só você multiplicar 2 centímetros igual 2 centímetros vezes 5 centímetros vezes 2 centímetros. Então o volume é igual. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 2 é 20. 20 o quê? O centímetro ele repete 3 vezes. Por isso que é centímetros cúbicos, tá certo? Então se fosse metro, metros cúbicos. Se fosse quilômetro, quilômetro cúbico. Tranquilo, né? Aqui a gente tem esse outro sólido aqui, que chamamos de cubo, que ele também é um paralelepípedo, tá certo? Só que ele é um especial porque todos os lados aqui, essas arestas, na verdade, são iguais. Mas ele também é um tipo de paralelepípedo, só que ele é um especial. Então vou chamar aqui de A. Então se a altura é A, esse comprimento também é A. E essa largura também é A. Então aqui, ó, o volume do cubo vai ser o A vezes o A vezes o A. Então A vezes A vezes A. Ou seja, o volume é igual a A. O A repete 3 vezes, então A elevado a 3. A elevado ao cubo. Vamos colocar o valor, vamos botar 5 e 5. 5 o quê? Vamos colocar decímetro, pronto. Então vamos calcular o volume do cubo que ele tem. As suas arestas medindo 5 decímetros. O que a gente faz? Separar aqui. Então vai ficar o volume igual a 5 decímetros multiplicado por 5 decímetros multiplicado por 5 decímetros. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então aqui a gente tem 125 o quê? Decímetros cúbicos. Tranquilo, né? Ou também a gente pode colocar como sendo assim, ó. Ou o volume é igual. Aqui a gente não tem A elevado ao cubo. Poderia colocar 5 decímetros elevado a 3. Então isso aqui seria também uma potência. Então 5 vezes 5 vezes 5. Decímetro vezes decímetro vezes decímetro vai dar 125 decímetros cúbicos. Também pode representar dessa maneira aqui. Mas a ideia é essa. Então, se você for calcular o volume de qualquer paralelepípedo, é só multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Então, as três dimensões. O cubo, como são iguais, é só multiplicar essa medida sendo 3 vezes, né? Elevado ao cubo mesmo. Certo? Espero que vocês tenham entendido. E bons estudos aí.